Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 214 e recebemos Filomeno Lopes para uma conversa sobre Amílcar Cabral. No dia 12 de setembro de 2024, teremos o centenário do nascimento de Amílcar Cabral. E é necessário pensar as questões que ele nos legou, a inspiração de sua proposta de descolonização e reafricanização. Filomeno Lopes é nascido em Guiné-Bissau, jornalista da Rádio Vaticano, doutor em filosofia, em comunicação, autor de diversas obras de filosofia, é um dos grandes nomes da filosofia africana em língua portuguesa. A gente já teve um episódio com ele em 2020, o nosso episódio 101, quem quiser pode procurar para ouvir. E a conversa de hoje é muito importante porque realmente o centenário de Amílcar Cabral é um marco para os PALOP. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. O episódio de hoje é uma parceria com o projeto de extensão Filosofia, Cultura Popular e Ética, desenvolvido na Universidade Federal de Jataí. Você pode encontrar mais textos e informações no nosso site, filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Na sexta-feira, dia 13, no canal do YouTube do podcast Filosofia Pop, vamos ter às 15 horas uma palestra com Paulo Ziperski, professor de filosofia da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, sobre a filosofia africana da religião no pensamento de Ada Agada. Como debatedores, teremos a participação dos professores da Unilab, Pedro Acosta Leiva e Basilele Malomalo. Se gosta de filosofia africana, é uma ótima sugestão. Vamos então para a nossa conversa com o Filomeno Lopes sobre Amílcar Cabral. Hoje tenho o prazer de receber novamente o professor Filomeno Lopes. Ele sempre diz que é jornalista, mas é jornalista no Vaticano, ou seja, jornalista da eternidade, é um filósofo, né? Um filósofo guardião de mate. Por mais que ele se diga jornalista, não tem como ele fugir da filosofia, principalmente da filosofia africana. E o mote da nossa conversa hoje é falar um pouco sobre Amílcar Cabral. No passado, completaram-se 50 anos da morte do Cabral, agora a gente tem o centenário do seu nascimento. E eu vou perguntar para o Filomeno quem foi Cabral e perguntar se ele está mais vivo ou mais morto hoje. Não, acho que ele está mais vivo do que nunca. Não, acho que Cabral está bem vivo, mais vivo do que nunca. Bom, esse centenário é mais pelo que vejo de tudo aquilo que está a ser organizado e daquilo que mostra que o mundo efetivamente não o grande contributo que deu esse homem para a humanidade. Tá certo, eu ia achar estranho se ele dissesse que ele estava mais morto do que vivo, mas porque a gente... mas a gente pergunta então quem é Amílcar Cabral, porque quando a gente vê da perspectiva do Brasil, na época da luta da independência, eu acho que o pessoal aqui no Brasil conhecia os líderes africanos que lutavam pela independência. E houve uma influência e um diálogo até interessante entre esses líderes, né? Por exemplo, a influência forte que o Cabral teve, por exemplo, no trabalho do Paulo Freire, né? Mas com o passar do tempo, parece que essa influência foi se diluindo. E a gente, de alguma forma, precisa voltar atrás para resgatá-lo, pelo menos no Brasil. Enquanto em lugares como Guiné-Bissau e Cabo Verde, ele virou um patriarca da nação. E esse lugar geográfico, né, ele também precisa ser reconstruído. Né? Eu queria que você começasse a responder outra questão, então. Quem foi Amílcar Cabral? Para quem não conheceu ou não conhece. Bom, Amílcar, mas, digamos assim, naturalmente é conhecido como o pai fundador da nação guinense e cabo-verdiana, mas eu diria um pouquinho mais no sentido que foi, digamos, também um pai fundador das nações dos assim
chamados países africanos de expressão de língua portuguesa, quer dizer Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, já que ele participou ativamente, seja na criação daquilo que é as estruturas que eram necessárias para depois chegar a um processo de luta de libertação, que foi, obviamente, conduzido de forma conjunta através daquilo que na altura se chamava a CONCP, que era mais ou menos uma confederação de povos, tão longe geograficamente, mas irmanados enquanto africanos e, sobretudo, na luta. Então, e é uma personagem que hoje é conhecida mundial, o segundo maior líder do século XX, por aquilo que fez, enfim, e que é reconhecido realmente. Ele sim nasceu na Guiné, no lado do leste, mas cresceu de pais, mas cresceu boa parte do Cabo Verde, não? É mais ou menos isso. Depois, aquilo que os africanos conhecem, o grande pan-africano, para a conquista das independências portuguesa e também muito lutou para o fim do regime do apartheid na África do Sul, enfim. Acho que uma coisa que marca muito a figura do Cabral, para gente que tem essa formação, essa pegada das humanidades, é que ele vem da agronomia, né? E eu acho que esse é um ponto muito interessante, que ele parte do olhar de alguém formado em agronomia para fazer uma luta política. E ele vai pensar uma luta que tinha a ver com a cultura. É isso? Ele queria, de alguma forma, reflorestar mentes? Bom, sabe, eu acho que sim, pode parecer estranho, mas não tanto. Talvez próprio por causa dele ser agrônomo, quer dizer, agrônomo ligado à terra. E então, a terra é o lugar onde produzir saúde para as pessoas. E ele constatou que as pessoas que viviam neste país estavam com muitos problemas de saúde porque a terra não estava doente, quer dizer, não estava liberta. Então, acho que sim, próprio essa sensibilidade, a meu ver, lhe vem do facto de ser um agrônomo, quer dizer, a pessoa ligada à terra, e por isso mesmo com pés muito no chão. Ele foi um pensador enorme e ao mesmo tempo também um pensador que era capaz de comunicar com gente muito simples, mais de 90% da população que ele conduziu no processo eram camponesas, era a população camponesa, portanto gente de muito simples, e tanto é verdade que as expressões epistemológicas que ele elaborava, não, para a gente compreender. Quer dizer, essa capacidade de fazer raciocínios altos, mas numa dimensão com muito pé no chão, eu acho que está ligado próprio ao fato dele ser agrônomo. Então percebe melhor o problema do país e o problema do povo, mas o povo, a grande maioria, que era o povo simples. Você já puxou um tema que você tem chamado a atenção, que é a dimensão epistemológica do pensamento do Cabral. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Bom, sabe, é um tipo muito de dimensão muito interdisciplinar. Eu, de facto, estes últimos tempos não entro muito em questões históricas, jurídicas, outra coisa. Eu estou a debruçar-me muito mais em tentar estudar Cabral do ponto de vista, digamos assim, epistemológico, então, ou filosófico, já que eu tenho uma formação filosófica. Então, aquilo que eu estou a tentar fazer é ver como no pensamento filosófico africano, Cabral foi sempre estudado numa perspectiva da política, não? Os poucos que se debruçaram sobre o seu pensamento é sempre a questão política, mas eu achei que no momento em que nós estamos a viver tempos de crise profunda do pensamento, de ausência de um pensamento indógeno, acho que duas figuras fundamentais seriam essenciais e que devem merecer maior atenção neste período, sobretudo a partir do momento em que celebramos o centenário do seu nascimento, que no ano passado, 2023, foi Cheikh Anta Diop,
e agora Amílcar Cabral. Ambos têm de comum essa busca de mudança de paradigma. Quer dizer, eles disseram próprio que era fundamental mudar. E Cabral dizia que, por mais bonito que possa ser a realidade dos outros, mas nós só podemos só podemos vencer as nossas batalhas conhecendo a realidade concreta. Isso significava é preciso pensar com a própria cabeça e com os pés fincados no chão, sem nada excluir aquilo que é o patrimônio do pensamento dos outros. Tanto é verdade que quando veio aqui para Roma, e ele disse uma coisa que para mim é muito significativa. O futuro que nós estamos a querer construir amanhã, depois da luta de libertação, não vamos fazê-lo, construí-lo só com as nossas curas, também no início. Mas é também verdade que não podemos prescindir da nossa cultura. Pena pensar uma história sem raízes profundas. E é o que nos está a acontecer. Mas não só na Guiné-Bissau, é o que está a acontecer. Infelizmente, depois dos anos 60, estamos assim, na mimetização em tudo, e há esta ausência de pensamento endógeno. Aquilo que o filósofo Ebussi Bulaga, na sua obra Crise do Mundo, dizia que o fundamental é essa reprise de soi, não? Através daquilo que são as ameaças que se põe à humanidade do mundo, perante o mundo, e aquilo também que é necessário que ele faça pessoalmente e que nenhum outro povo pode fazer. Não é possível avançar com as nações. E acho que, nesse sentido, então, eu estou tentando procurar, assim, do ponto de vista filosófico, uma abordagem um pouquinho mais puxada em relação à questão. O Cabral, de certa forma, previa essa necessidade de um complemento da guerra que estava acontecendo pela independência. A guerra pela independência não podia ser só feita com armas e com a necessária violência para poder expulsar o colonizador. Havia um perigo muito maior que ele anunciava, que era a colonização continuar pelas mentes, né? Sim. Eu acho que essa derrota, de certa forma, ela se avizinha gigantesca ainda, né? A gente precisa se armar de teoria, é isso? Sim, não, de facto, porque foi sempre, digamos assim, é um projeto, não, que nós notamos mesmo quando nasceu todo esse debate em volta da questão da filosofia africana. E a crise do mundo veio próprio, se quisermos assim chamá-lo, de projeto. Não? Mas é um projeto que de por si nunca iniciou. Porque até hoje nós continuamos a falar a partir do prisma dos gregos. Como se nada tivesse sido feito estes anos para nos mostrar que os próprios gregos disseram não fomos nós a iniciar a filosofia. Eles foram capazes, sim, de aprender, e quando voltaram, nem sequer fizeram uma reflexão sobre a Europa. Ainda não havia esta Europa. Não? Eles pensaram a Grécia do seu tempo, não? Aprendendo ali. E eu acho que nisso eles foram bem grandes nisso. Não? E, então, depois houve quem, os vários, Heidegger, etc., que se apoderaram disso, dizendo que é coisa deles e basta eles a Europa, etc. Ok. E continuam indo avante com reflexões sobre o que é o mundo. Portanto, o mundo dessa filosofia, até Kant, o cosmopolitismo de Kant, é um mundo feito de Europa e Ásia. Quer dizer, o primeiro continente que deu Natal a tudo continua a estar fora, etc. Ok, mas isto é um projeto deles, faz parte da agenda deles. Então, nesses anos todos, próprio até com a contribuição da Unesco, quer dizer que fez de tudo para reescrever, digamos assim, com o conjunto da comunidade internacional, a história da África. Significa que a comunidade internacional, aquela pensadora, que pensa antes, etc., reconheceu que a história foi, digamos assim, falsificada. Isso está claro. Agora, eu, tu, a nossa geração, já sabe disso, não precisa mais ir
Muita coisa já foi feita. Mas, entretanto, nós continuamos a dizer isso, mas apenas você faz uma pergunta a alguém, ele começa logo a partir do Kant, de Hegel, de Platão, etc. Essa coisa que eu acho que se o Platão ressuscitasse hoje, ele iria nos chumbar a todos. Eu acho, porque nós somos simplesmente de papagaios. Quer dizer, estamos a imitar Conte. E depois de 60 anos, Marcos, eu acho que está bem claro que para nós africanos temos que decidir se em 60 anos de imitação dos outros, não, o resultado é patente diante de nós. Só temos que decidir se continuar nessa comédia, como dizia o Paulinho Tongi, ou realmente mudar de paradigma. Não? Como dizia o Cheikh Anta Diop e Amílcar Cabral. Não? Então, eles fizeram esses primeiros passos. Ok, Cheikh Anta Diop teve mais coisa, ele era simplesmente um teórico, etc. E fez muito mais nesse sentido. Mas Cabral mostrou não simplesmente com a teoria, mas também com prática. E de forma muito simples. E o que eu e a minha geração não conseguimos. Falamos de forma tão, digamos assim, quer dizer, tão confusa mesmo primeiro, ou sobretudo usando chavões, estas coisas assim, e pensamos que isso é filosofia. Agora, eu vou te fazer simplesmente um exemplo. Nestes exemplos, tentando tirar fora uma leitura epistemológica do pensamento. Quando você vê que a sua primeira filha, um homem como Cabral, que passou toda a sua vida para que os africanos sejam livres em tudo, ele tem a sua primeira filha, que é Iva Cabral. Estamos a falar de coisa mais preciosa que ele tem para si. E ele que está a libertar os outros. Quando a filha termina os estudos do liceu e vai ter que iniciar a universidade, e ele, perante a filha, nas opções, interfere nas opções da filha e lhe dá simplesmente duas opções: ou história ou filosofia. Mas como é isso? Quer dizer, Marcos, é preciso ser no céu e pensar. Ele é agrônomo, como você disse. Mas a filha, não? Gostaria de ter feito as suas escolhas. Finalmente tem um pai que está a lutar para que nós possamos ser livres na nossa escolha, etc. Não, diante da opção da filha, intervém e dá simplesmente duas opções, de coisas que talvez a filha nem sequer tinha pensado. Não? Ela, no fim, acabou fazendo história. Ok? Mas então, isso, para nós hoje, constitui uma pergunta. Um homem que não era formado em filosofia e que tinha avante a restituir história e historicidade às sociedades africanas. Não? E pensa e obriga, em termos de futuro, a sua filha a escolher estas duas matérias. Então significa o que ele achava realmente da história e da filosofia no processo de aquilo que seria o futuro dos nossos países. Não? Uma coisa é certa, é que seja a história, seja a filosofia já existiam, mas o fato é que ele achava que nós não podíamos ir avante com a história e a filosofia feita dos outros. Não? Isso era claro. Depois, se nós podíamos pedir a ajuda e a colaboração em termos de tecnologia, etc., tudo isso, etc. Mas havia coisas fundamentais que diziam respeito àquilo que nós somos, os nossos sonhos, a maneira como nós queremos estar no mundo. Isso só podia ser feito por nós, mas olhando para nós, não simplesmente para os outros. Não? E é aquilo, a meu ver, que faltou até hoje. E continuamos nessa mimetização depois de 60 anos. Marcos, olha onde estamos. Então, e ainda nem sequer a filosofia, um pouquinho, nem sequer se quiséssemos já utilizar Sócrates. Sócrates foi contestado por quê?
Porque estava ao pé das pessoas, as pessoas simples. Não? Quer dizer, pessoas que não sabiam nem ler, nem escrever, etc. E qual ele dialogava com essa gente. Não? E o que é que nós formamos? Nós formamos elites. Elites depois que são capazes de ir falar em Moscou, nos Estados Unidos da América, na Grã-Bretanha, na França, em Paris. Então nós achamos isso grande sucesso de ser filósofo. Depois somos totalmente incapazes de dialogar com a nossa gente. E se amanhã, por exemplo, eu digo, bom, Marcos, até hoje vocês têm ali no Brasil português como língua oficial, mas se amanhã vão decidir que vai ser qual língua? O crioulo? Bom, salvo exceção de ti, muitos outros teus colegas vão começar a ser os analfabetos. Não? Mas não pensamos nesta coisa. Então, são 60 anos que nós continuamos a copiar os outros. E temos que decidir se realmente começar a pôr as nossas profundas aspirações ou continuar nessa comédia assim que estamos. E se decidirmos, Cabral é de facto uma fonte de inspiração. Cheikh Anta Diop é de facto uma fonte de inspiração. Nesse aspecto eu vejo os dois muito ligados. A busca daquilo que é essencial nosso como contributo que nós queremos dar à humanidade, como qualquer coisa de simplesmente nosso. Não? Isso é do Marcos. Nem o filho vai poder fazer isso. Não? Isso é o contributo que ele dá como pai, ok, etc. Mas é do Marcos. Não? Para estar próximo de Cabral, há que recuperar a dimensão jornalística da filosofia, que sempre teve. Não? Eu sei que esse é o teu argumento. Agora deixamos de ser rei filósofo, ser jornalista filósofo agora. Não. Pois é, eu entendo isso de você se aproximar da cultura e do cotidiano, mas esse se aproximar, ele tem uma série de cuidados também, né? Tem uma série de premissas nessa aproximação. E existe uma dificuldade, e essa dificuldade epistemológica parece ser... a gente precisa pensar ela, porque os paradigmas que a gente parte na academia são da eliminação do outro, da transformação do outro em nós mesmos. Sim. E é precisamente isso que Cabral dizia, que é preciso, e Cabral bem dizia que é preciso realmente, se nós queremos fazer isso, quer dizer, tornar os filósofos jornalistas que estão ao pé do povo e dos países, não, a terra e o povo, temos que, como ele dizia, o famoso tal intelectual, tem que haver esse suicídio intelectual. E esse suicídio intelectual significa simplesmente ter a coragem de assumir a vida diária dos nossos países, os desafios do nosso país, do nosso povo, na conjuntura geopolítica mundial que existe. Agora, eu percebo disso, Marcos, porque há coisas que nós nunca temos em consideração. Por exemplo, o fato que nenhum outro povo da história do mundo, que o mundo conhece, sofreu o tipo de negação do estatuto antropológico como foi o caso dos Afinal. Isso depois se traduziu em 3 versões fundamentais durante a colonização, depois da escravatura e tráfico negreiro. Em 3 coisas durante a colonização, como dizia, e durante o regime da apartheid e também depois as práticas dos humanos, etc. Quer dizer, a primeiro é que te disseram, olha, Marco, como você não tem alma, tanto você não pensa, não pode pensar, então, a tua cultura, que significa que você é capaz de pensar o mundo, não existe. E essa cultura, a tua é folclore. Não? E, segundo, a tua língua, que é uma maneira de ser, a língua é ciência, diz Cheikh Anta Diop, é uma ciência, portanto, que significa a maneira como nós queremos estar no mundo, vemos o mundo, construímos o mundo, tanto que, de facto,
quando nós falamos, nós trocamos ideias, quer dizer, coisas que pensamos, não? Então, a tua língua não é língua, é pátua ou então é dialeto, não? Etc. E, então, a partir de hoje, a tua língua é português, não balanta, não jola, etc, etc. Então, e depois, aquilo que é o sublime da espiritualidade, mesmo desde a época antiga egito-faraônica, não se falava muito de religião, etc. Mas a espiritualidade, tanto hoje traduzida na noção da religião. Mas, disseram, tanto, não tens a religião, o que tens? É feiticismo, é outra coisa, não, nada disso. Então, se te tiram estas três dimensões, o que é que fica de ti do humano? Absolutamente nada. Então, é preciso sermos conscientes disso, não? Que o fato que eu encontro o Severino, estejamos ali os dois a falar em português, já sabemos que de antemão alguma coisa correu não da forma como deveria correr. Por quê? Porque devíamos falar nas nossas línguas normais. Não? O fato de... Isso não tem nada a ver com a repulsa da língua dos outros. Não. É simplesmente para ter na cabeça que eu e você falamos uma língua que 90% da população dos nossos países não fala. Isso significa que toda a nossa produção intelectual não chega a 90% da população. Isso significa também que aquilo que nós escrevemos não é para a população, que é tida como principal, mas é coisas para o mundo externo. Não? Estamos sempre nisso. Então, como Cabral, ele protagonizou o povo simples. E foi desta forma que ele conseguiu incluir algo a mais em relação ao movimento panafricanista e da negritude, que até aquele momento era um movimento de gente elite das universidades. Não havia lugar de encontro com a pessoa simples. Se isso foi graças a Cabral. Por isso, né? Pensar para melhor agir e agir tanto para melhor voltar a pensar. Mas com o povo, a partir da vida do povo, com o povo e para o povo. Não? E para os nossos países, etc. Hoje, quem se recorda dos países hoje? Em África que você conhece? Ninguém. Então, é preciso sermos conscientes disso e dizer, bom, depois de 60 anos, nós continuamos a sacrificar as aspirações mais profundas das nossas populações. O que queremos? Vamos ter que esperar que 90% da população da Guiné aprenda o português para podermos avançar. As universidades são para inventar coisas ou pensar. Não. Então, vamos pegar nisso e fazer dela uma riqueza. Quer dizer, há diversas formas. O importante, tudo aquilo que é necessário, não fazer para podermos fazer com que a população se torne protagonista do próprio advir. E nós temos experiência disso durante o processo de eleição. Foi o povo que se bateu. Foi o povo que se organizou. Foi o povo que proclamou a independência da Guiné-Bissau com a organização nas zonas libertadas e semi-libertadas das eleições com a ajuda das Nações Unidas. O único caso no mundo. Olha onde estamos hoje. Então, é preciso pensar seriamente nessa coisa. O problema fundamental é que nós, todas essas lutas, significa para nós remeter a população nessa marcha de ser protagonista do próprio desenvolvimento. E se bem vês, por que eu digo também que nós temos que pensar seriamente nisso? Por quê, Marcos? Olha um caso. Os russos, os alemães, os chineses e mesmo a Coreia do Sul, os coreanos, sofreram. Sim, mas nunca foram submetidos, primeiro, ao fato de nunca ninguém discutiu o seu estatuto antropológico. Tanto a capacidade de autoestima. Segundo,
eles continuam com a sua língua, a sua forma de religiosidade, a sua cultura. Retomaram isso, tranquilamente. E se vês os únicos também que em África estão um pouquinho mais avançados nesse aspecto, sobretudo a Etiópia, não? Que manteve a sua própria língua, a sua própria escritura, etc. Só que está naquele emaranhão também de problemas, porque se você está rodeado de países também, todo o continente está, você acaba. Mas eles têm menos esse problema de mentalidade. Não? De achar que é falando bonito em inglês ou francês, etc., etc., que você vai se safar. Não. Não. E também do outro lado, por exemplo, Zanzibar, quer dizer, com o Mwalimu, então, Julius Nyerere, que a partir do momento em que ele adotou o Swahili como língua oficial, eles avançaram muito neste aspecto, não? Falam uma língua que todo mundo compreende. E olha a vida naquele lugar. Pelo menos há um nível de consciência. Com todos os problemas também que existem, porque eles também estão dentro do continente, etc. Mas há menos esse tipo de problema. E é preciso pensar isso. A língua, Marcos, não é instrumento de comunicação a priori, antes mais uma ciência. É o veículo da cultura. Entretanto, o meu problema maior a partir de Cabral é o povo e o país. Eu não estou a ver que as nossas reflexões filosóficas cheguem à grande maioria desses. Por isso, mesmo quando você põe os aspectos, digamos assim, da primeira versão, que é a música, não? Transforma em conceito simples de música, percebe bem com a população, mas as nossas faculdades já olham para ti estranho, não, mas isso, segundo não sei o quê, etc. Nem sequer se dão na conta que no Antigo Egito, a classificação da filosofia, em primeiro estavam aqueles que eles chamavam os músicos. Muitos deles eram filósofos cegos, que se exprimiam através da música. Não? Mas hoje as nossas faculdades estão, até a maneira como são organizadas, tem biblioteca só de livros. Se você quiser fazer ver uma coisa de vídeo, não pode, porque não está equipado dessa forma. Por quê? Porque como a Europa decidiu, a um certo momento, expulsar os arpistas, que também eram desses, e dizer que não, isso é música, não é filosofia. Não? Então nós também decidimos que a música é outra coisa. Agora, diga-me lá, se eu vejo certas faculdades que têm problemas de olhar para ti porque estás com o rasta, não, a gente não entende isso, etc. E eu pergunto assim à pessoa, quem nesse mundo de filósofo que será africano, que eu conheço, que conseguiu atingir a população mundial quanto Bob Marley? Diga-me lá um só exemplo. Mas nós estamos ali, com mentalidade complexada. Então, é de tudo isso que eu acho que celebrar esse centenário de Cabral, logo depois do centenário de Cheikh Anta Diop, é uma grande oportunidade para repensarmos os paradigmas a partir do qual restituir a nossa grande maioria da população ao seu destino de ser eles os protagonistas da própria cidade. Caso contrário, estamos a falhar. 60 anos estão ali, que seguimos os outros, já só na democracia, etc. Quer dizer, é como dizer que tivemos que esperar até os anos 90 para os africanos aprenderem que se vota. Marcos, mas isso é falta de respeito, só pensar nisso. Ou então pensar que, não, estivemos à espera, brincando uma vez com Severino, eu disse, ele estava a falar de Montesquieu, eu disse, Severino, olha, mas você me quer dizer que em África estivemos assim, sem nada, não? À espera que venha um Montesquieu para saber que os poderes são, há uma divisão de poderes. Não pode ser. Bom, nós brincamos assim uns dois muito nessas questões. Era uma maneira de discutir o seu conceito de Lumuco,
quer dizer, o desmame, que é difícil. Porque qual criança não quer estar sempre a mamar da mãe? Mas a um certo momento é preciso romper. E depois de 60 anos, acho que é tempo para a África de estudar Cabral nas outras. E é isso que eu estou tentando. Não quer dizer que eu saiba alguma coisa, porque também, a partir desses estudos, para mim, é uma forma de tentar aprofundar para mim mesmo. Eu vou falar pro Ngoyen, para próxima vez conversar com ele, que não adianta o desmame sem o desfraude. Sim, sim. Sim, sim. Ai, ai, ai. Mas pronto, olha, nada de pessoal contra vocês, os filósofos, não. Nada de pessoal. É só dizer que o sofrimento é tanto. Eu acho que nesses 60 anos, mas já houve também o Pauline Ntonji que dizia é preciso sair dessa comédia teórica que está. E esse projeto de reprise de soi, não? E de defesa da própria humanidade nunca foi iniciado. Nunca. É por isso mesmo que quando o Achille Mbembe interroga o Ebussi sobre esse projeto, ele diz, eu deixaria tal e qual a obra como está, porque esta coisa foi invocada, mas nunca foi iniciada. Foi iniciado por quê? Porque nós continuamos a pensar em nós mesmos, como dizias. Não estamos a pensar no país e na gente. A quem a filosofia deve servir. Se depois, para quem quer pensar, mas isso não é filosofia, isso seria não sei o quê, etc., que pensa o que quer. Não me interessa. Eu recebi há pouco tempo um artigo do John Murundi, que é um filósofo queniano, e meu amigo, assim, a gente troca correspondência, ele mandou um artigo sobre o Russell, né? Sim, O Edmund Russell. Eu pensei assim, por que ele vai mandar um artigo sobre Russell? Deixei para lá, assim, nem era sobre Russell e a crise europeia, né? Sim, sim. Eu pensei, não. Ele falou que estava interessado que esse artigo fosse traduzido. Aí há pouco tempo eu li o artigo, eu falei, agora eu entendi, eu demorei, mas ele estava certo. Porque ele vai falar justamente que o Russell fala de uma crise europeia e fala da crise europeia da filosofia como se a filosofia tivesse ser sempre europeia. Sim, 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 sim. Mas essa crise da filosofia é a crise da filosofia europeia. A gente tem que salvar a filosofia europeia. Sim. Mas, olha, Marcos, eu posso te dizer, por experiência própria, que quando eu encontro jovens, e encontro tantos, fui fazer um curso que devia ser um seminário. Inicialmente, os seminários, sabe, são 15 alunos, etc. Mas no primeiro dia estavam mais de 80 alunos. Então, significa que a partir daquele momento você tem que deixar o seminário e reinventar e fazer um curso. Não? E no segundo dia ainda mais, as pessoas, até professores de outras. Quer dizer que as pessoas mesmo na Europa hoje estão conscientes que a filosofia que foi feita até hoje precisa de renovamento. E o renovamento só vem em contato com os outros que, porém, são autênticos. Não têm vergonha daquilo que são. Eu não posso vir aqui para explicar para eles Hegel. Hegel é do seu mundo. Eles já conhecem Hegel, etc. Não? Eu tenho que vir aqui para falar de como nós estamos tentando outras coisas, sempre para fazer ver que o mundo avança. E esse intercâmbio. Hoje, então, nós precisamos de conceituações filosóficas que criem aquilo que o Roberto Mancini iria chamar de culturas corais, não? Que introduzem coisas diferentes, visões diferentes, etc. Mas eu não estou ali a querer dizer, olha, Marcos, isso assim, então por força tem que ser assim. Não, isso, na minha perspectiva aqui, não, eu tenho como prioridade o problema deste país e desta gente que está nestas condições. Se nós não perdermos de vista isso, será possível dar um passo avante enorme na reflexão filosófica. Como fizeram os gregos, passando mal a quem até foi morto. Outros tiveram que fugir e foram para o Egito. E veja, uma coisa muito simples, Marcos.
Até quando hoje falamos todos democracia, democracia aqui, não, mas por quê, não sei o quê. Mas as pessoas até são incapazes de dizer, bom, a democracia foi uma noção de Platão que ele trouxe para a Grécia depois de mais de 19 anos, não, que esteve no Egito. Mas, de facto, depois, no livro da República, ele fala da democracia, mas rejeita como forma de governo. Quer dizer, não o vê bom para o seu contexto. Não há nem sequer minimamente dizer, mas esse conceito é seu, o que ele viu, que forma de organização que ele viu. Ali, no Antigo Egito, era um império, o único organizado da história, que durou mais de 365 mil anos. Enfim. Mas você vê hoje como nós refletimos sobre problemas graves. E a gente vai começar com Montesquieu, etc. Quer dizer que os africanos, todo esse tempo, não tiveram nunca um pensamento articulado em volta disso. O que é isso? Isso é brincadeira de mau gosto. Quer dizer, estamos sempre a tentar impressionar. É essa escravatura que nós temos que sair nas nossas faculdades. Não estamos lá para formar elite, estamos lá para formar gente que abrace no coração o problema do país que precisa avançar e o próprio povo. Até Karl Marx já tinha dito, não? Até agora interpretamos a partir da Grécia, etc., etc., mas agora precisamos de mudar o mundo. Mas como é que você vai mudar o mundo com os óculos dos outros? É por isso que eu lancei aquela butada assim, dizendo que não é com as enxadas dos gregos é que nós vamos construir as nossas machamas, se quiser, não, para usar uma expressão também moçambicana. Não é possível. Não é possível. Eu vou aproveitar para trocar as ferroadas, já que você está ferroando os filósofos. Eu vou ferroar os jornalistas agora. Mas eu acho que é uma questão importante, porque você pensou a comunicação, você escreveu muito sobre o paradigma da comunicação, da palavra vencer a morte, né? E Sim. como isso vem lá do Egito Antigo, e que essa tradição dessa continuidade da palavra é o que você chama de filosofia, de certa forma, né? De certa forma, não, é o que você chama de filosofia, né? Mas a gente tem um problema na comunicação, que é uma crise da comunicação atual. Você, como jornalista, está dentro dessa crise, que os meios tradicionais de imprensa eles já não funcionam mais como funcionavam, os jornais impressos não têm a força que tinham, e você tem um fenômeno das redes sociais e dessa construção de pontos de vistas polarizados, porque o ódio ele rende mais cliques, ele rende mais interações. E é uma epistemologia do Twitter, uma epistemologia dessas redes sociais, de gerar tribos, do um contra o outro, né? E isso não é um fenômeno que a gente pode isolar como um fenômeno eurocêntrico, porque é um fenômeno que onde a gente tem um aparelho celular, a gente tem essa lógica sendo colocada como padrão. E a gente vai vendo isso chegando na África, com uma reedição de uma espécie de fascismo, não importa o nome que queiram dar, a gente tem uma espécie de tribalização de um contra o outro. E como é que você vê esse problema? Porque me parece que esse problema é um problema, de certa forma, novo, porque a gente tinha ainda a ideia de um jornal onde você tinha opiniões e você tinha debate. Você tinha textos longos, você escreve ainda, fala textos longos. Você não tem Twitter, né? Então, você não tem o X. Então, eu acho que essa é uma questão para o jornalista, já que os filósofos não estão dando conta. Marco, não, olha, acho que essa questão mereceria diferentes dimensões de análise. A primeira coisa que eu quero esclarecer é que eu não estou contra aquilo que são as produções que foram até agora feitas do ponto de vista filosófico pelo mundo ocidental. Estou simplesmente dizendo que eles fizeram bem o que tinham que fazer. É o seu
contexto, diz respeito aos países deles e eles têm direito de elaborar coisas a partir das suas agendas. Ok? E eles mostram com fatos que, efetivamente, eles têm sempre em conta o espaço Europa e a europeia. E justamente, ok, porque e eles dão-se conta que mesmo dialogando contigo, mas quando eles querem pensar os seus problemas, eles partem do seu próprio ambiente. Tanto com tudo aquilo que está já feito desde a história até poder chegar um dia e incluir alguma palavrinha que um deles teve no diálogo contigo. Mas vai ser próprio uma palavrinha assim. Certo? Então, eu não estou contra. Estou simplesmente dizendo que vamos também aprender, porque isso é um sinal que eles também nos dão, que o pensamento ser sério não pode ser mimetização. Porque significa pensar para resolver problemas humanos. E esses problemas humanos são situados no país e na grande maioria. Não? Então, é isso que nós precisamos. Porque eles, no seu pensamento, eles têm a capacidade de se exprimir as profundas aspirações que eles têm para os seus países e de forma legítima. Você pode não gostar, mas eles têm, etc. Então, isso que eu estou a dizer, não estou a desvalorizar isso. Agora, só que dentro deste Ocidente apareceu o sistema infocrático. Quer dizer, a comunicação se tornou num sistema infocrático e quando tudo se torna sistema, você sabe os problemas que isso comporta consigo. Quer dizer que você não é mais capaz de controlar. E o sistema vai de por si. Não precisa nem sequer da tua intervenção. Salvo exceção, significa repensar o fenômeno da comunicação. Significa aqui, até agora, quando eles falam da comunicação, no fundo, aquilo que eles estão a falar é a informação. Porque quanto mais temos meios de informações, mais a comunicação está longe de ser efetiva. De facto, as pessoas hoje, atualmente, estão bem conectadas, mas, efetivamente, não dialogam, não se encontram, não são capazes de serem uma família, uma nação, etc. Passa todo o tempo a brigar. Então, passa todo o tempo nisso. Mas isso é consequência de um certo desenvolvimento de coisas que a comunicação foi simplesmente inclinada na ótica da informação. Agora, informática significa plasmar. Plasmar o quê? A mente das pessoas. Não? É isso. Então, por isso, a única forma de repensar um pouquinho para dar o oxigênio necessário a essa informação é, de facto, voltar à fonte. Tal como dizem os chineses, todas as vezes que você bebe de água, recorda sempre a sorgente, quer dizer, a fonte. Então, voltar à fonte significa o quê? A fonte de quê? É a fonte da comunicação. Quer dizer, o início marca. A vida é profundamente relação. Quer dizer, comunicação. Nasce como comunicação. Agora, comunicação significa não dizer algo, mas significa, antes de tudo, maneira de ser, homem, mulher, família, sociedade, nação, mundo, etc, etc. A convivência. Tudo isso não pode prescindir de relação. É por isso que o ser humano é o único que tem língua, o feiticeiro, não? Que tem que vigiar, que é vigiado pelos dentes, que seriam os soldados, por causa de quê? Porque a língua humana nos dá a oportunidade de ter a única coisa que já desde o antigo Egito faraônico é a força mais propulsiva que o ser humano tem, a sua língua, essa capacidade de falar. E a palavra, de facto, medá, de que vem depois a palavra medunecheher, medá significa ligar. Portanto, todas as vezes que você fala, você está ligando. Não? Isso já seria
a entrar na dimensão da comunicação. Mas nesse aspecto, nós então no contexto, aqui passo do contexto mais universal para o particular, que seria o continente africano, significa que coisa? Se a informação, de facto, tens razão, o social media, eu evito, por quê? Porque é um meio para insultos. Insultos cotidianos, se usa isso, a grande maioria, há pouca gente que usa isso com inteligência, com a coisa que devia usar, mas a grande maioria passa lá a insultar-se uns aos outros. O que significa que isso, de uma parte, demonstra, a meu ver, no nosso caso, esta crise. Não? Dizer crise de comunicação significa crise de homens e mulheres, crise de família, crise de sociedade, crise de país, crise de... Lá tudo daqueles que são capazes de tecer relações e de falar um ao outro. Então, neste caso, nós estamos numa crise profunda. Por quê? Porque o início da cultura africana é a questão da relação. E veja como estão hoje essas relações. São difíceis. Você não consegue esse tribalismo, tudo aquilo que estavas a fazer. Então, desse ponto de vista, é preciso realmente voltar ao cerne da questão. Afinal, o que é a comunicação? Não? Para tentar trazer algo de novo que possa servir, digamos assim, de alimento novo e de espírito novo para ver se conseguimos também no diálogo com o mundo ocidental, não? De dar um pouco de oxigênio mais humano àquilo que é o setor da informação. Então, nesse caso, aqui serviria muito, Marco, a fenomenologia. Porque a informação está muito ligada ao setor fenomenológico, quer dizer, aquilo do cogito ergo sum, como diziam eles, o Cartésio, etc, etc. Mas quer dizer que nada daquilo que existe sem a minha consciência. Portanto, uma coisa só pode existir diante de mim porque eu tenho consciência disso. Aqui também está o erro que foi em relação a nós. Porque pensando dessa forma, você esqueceu que o Marcos pode viver e existir sem que eu esteja consciente disso. Nem sequer precisa. Nem precisa que eu seja consciente para que ele exista. E foi o que o Ocidente não conseguiu fazer e confundiu o universalismo que imputou todo o mundo, a hegemonia com o universalismo. Povos existem à sua maneira, como ele não reconhecia a maneira de estar, de se relacionar desse povo, concluiu que esse povo não existe, portanto é histórico. E pelo que até fauna e flora dos nossos países pertence à história, que é a história deles, os únicos que continuam a ser históricos somos nós, africanos. E disso, Marcos, temos que ser conscientes. Disso temos que ser conscientes. E depois pensar que depois de mais de 700 anos, se os outros sempre ganharam através dos meios de comunicação, eles vão para frente, falando de nós em termos de privação, vende-se jornal. Mas se você começa a dizer que os africanos inventaram não sei o que, você não vende um jornal aqui. E por quê? Porque falar dos africanos significa sempre falar em termos de privação. Agora, que sejam os outros a fazer isso, eu entendo. Mas nós mesmos a fazermos isso é que eu não entendo. Então, isso, em poucas palavras, Marcos, significa, a crise de comunicação significa de estarmos de novo ali perante a pergunta com que iniciamos da crise do mundo. La reprise de soi. Daquilo que é negação da própria, que continua a pôr em perigo a nossa humanidade. Nós não estamos a focalizar esse aspecto. Por quê? O tipo de filosofia que produzimos, como não parte com pés no chão, não é coisa a partir da vida do povo, com o povo e para o povo. Então você fica naquilo. Você fica, como dizem os franceses,
a dar voltas de problemas, mas nunca entra no problema, quando é necessário realmente bisturi, não? Então, esse aspecto que denuncia que, para mim, a crise maior dos africanos nesse período é aquilo que eu chamaria de um déficit de ser africano e de viver e de agir como africano. É disso que é preciso recuperar. E a comunicação é isso, recuperar a nossa maneira de ser homem, mulher, família, sociedade, nação e comunidade das nações em geral, enfim. O Murungi geralmente fala de o africano, não o africano europeu. Sim. Ele reproduz assim, temos que fazer universidades africanas, não universidades africanas europeias. Mas é interessante que ele coloca sempre essa imagem da abertura também, não existe uma essência, é uma construção também, né? Você tem que construir esse africano, né? Isso. Porque não é uma questão de autenticidade no sentido romântico europeu, não tem nada a ver com isso. Para mim, Marcos, é só como dizia o Ebussi, para nós neste momento o essencial é ter que fazer obra de pensamento e de lucidez perante os fatos na história do mundo. Que depois você quer chamar isso filosofia, astrologia, não sei o quê. Isso é outro problema. Isso não me interessa. Para mim, bastaria que, tomando consciência de fatos históricos dramáticos porque passamos até hoje, essa reprise de soi, nós saibamos bem que não pode prescindir de um trabalho de pensamento e de lucidez perante fatos e perante a história do mundo. E não continuar a fazer como aquele peixe que continua a pensar que um dia o pescador há de vir ali para lhe libertar das redes. Quer dizer, Marcos, vocês sabem muito bem quanto as redes custam para os pobres pescadores no Brasil. Então, você acha que a pessoa vai pôr ali aquele dinheirinho até que chegar o mês, vai para a loja, compra as redes, depois tem que passar o tempo a tecer aquilo tudo, e ele faz isso porque quer ir libertar os peixes. Só quem quer viver Não, depois de 700 anos está claro. O que eles fazem muito bem, porque pensam a partir do próprio humus daquilo que são as exigências deles. Não? E nós não estamos. Então, por isso que eu digo, o essencial não é se isso é filosofia, não sei o quê, talvez outras gerações, para mim, vão pôr esse tipo de questão. Mas, para mim, o essencial, nesse momento, diante dessa crise do mundo, o essencial é fazer obra de pensamento, que significa que a cabeça pensa lá onde os pés pisam, e é o humus daquela terra, como dizíamos de Cabral, que sobe todo o corpo e chega ao cérebro, e ali você começa a pensar, a partir daquele lugar, conectando com o mundo, mas sabendo que eu estou a pensar a partir daqui. Não? E considerar a si mesmo como um universo em miniatura. Não? É isso, mas é o que nós temos de dar específico. E depois, aquilo que é africano é isso, a capacidade de pensar, mas também de lucidez perante as coisas que existem no mundo. E saber que isso é uma luta constante. Por isso, é mais a fer qualquer coisa que tem que ser feito do que realmente algo que já existia. Nesse sentido, para usar ainda a expressão de Ebussi, a tradição como utopia crítica e mobilizadora, não? Do presente em relação ao futuro. É nesse sentido. Não há uma definição de africanidade uma vez para todas. Não. Mas há aquele humus essencial, que foi sempre essencial, eu acho, quer dizer que, desde a antiguidade egito-faraônica, os nossos antepassados sempre pensaram essa maneira de estar e de viver no mundo, e de se posicionar perante problemas. É isso que nós estamos a perder.
Por isso digo, é a capacidade simplesmente de pensar, na perspectiva de Cabral, pensar e demonstrar lucidez perante os problemas. É isso para mim. Se depois isso é filosofia, é jornalismo, é não sei o que façam os outros. Esse não é o meu problema. Não? Mas quando eu olho para o conjunto dos problemas que temos hoje, a grande maioria a sofrer, eu vejo que nós não estamos a fazer esse ato de pensamento e de lucidez sério perante as nossas situações. Por quê? Porque transcuramos duas coisas, do qual falamos com Cabral, pelo facto dele ser agrônomo, é por isso que ele tinha pés no chão, quer dizer, a terra, os nossos países, mas da terra de gente também que faz lavoura a terra, os camponeses, quer dizer, o povo simples. Esse povo está a sofrer nos nossos países, quase todos os países africanos, e esse povo continua a sofrer na diáspora. Os filhos de ontem. Não? Então, até é destes que eu acho que ainda não vejo que a filosofia está assim, de facto, a ser uma voz dessa grande gente que quer ser protagonista, não quer ser passiva diante da história. Não. A gente está chegando no punzico. O punzico é uma palavra Kiswahili que o Murudi usou no final de um texto como se fosse uma Sim, conclusão, porque ele não queria fazer conclusão, ele queria sim, dizer sim, que sim. tinha uma passagem. É como se fosse uma mulher, aquilo que vai ser da uma mulher que está grávida, ela está de Sim, passagem para o novo. sim, A sim, nossa sim, sim. conversa, a nossa Sim, 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 conversa é sim, como sim. se ela estivesse nesse punzico, que é uma estação de trem, uma passagem. Ela não Sim, sim, termina. sim, E sim, o sim, Gui sim, pode continuar, e sim. eu acho que é uma palavra muito boa. A gente está chegando no punzico que a gente está. Mas a conversa continua. Mas eu lembrei de duas historinhas, que essas historinhas são sempre também grávidas, porque elas demandam interpretação. Né? Uma é o Ladislau Dalbor, estava me dizendo que ele estava em Guiné-Bissau, né? E durante a crise agora, diz que um camponês chegou e perguntou para ele assim sobre a crise, né? Ele perguntou sobre o camponês sobre a crise e o camponês virou para ele assim, e o que vocês vão fazer? Tipo, Sim, 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 sim. É isso. essa É isso que eu cobrança. estou a dizer. Agora, Mostrar. Sim, é isso que eu estou a dizer. Pensar Cabral, Cheikh Anta Diop, o seu centenário neste momento, para mim, significa que nós temos que levar a sério esse ato de pensar e de lucidez perante situações, os desafios com que estamos confrontados. É isso. a Não, segunda historinha vai no mesmo sentido. É do Márcio Santilli, ele é um filósofo e um ambientalista brasileiro, né? Ele foi há um tempo presidente da FUNAI, na década de 90, né? E ele foi na terra dos Yanomami, e ele já conhecia muito bem a geração antiga, do Davi Copenaua, que escreveu A Queda do Céu, né? E ele levou os slides para mostrar o aquecimento global, com um dia inteiro falando sobre o aquecimento global, né? Mostrando derretimento das geleiras e como a situação está no mundo todo, né? No final da palestra, o Dário Copenau, que é uma liderança mais jovem, chegou nele e falou assim: eu estou alegre com a sua palestra. Você está alegre? Sim, nós já sabíamos que vocês estavam acabando com o mundo, agora vocês também sabem. a sabedoria do povo. Sim, 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 não, Marcos, mas é interessante isso. Então, para dizer, eu procurei, estes anos, estou procurando muito, refletir muito sobre Cabral, mas tentar realmente trazer o Cabral para questões filosóficas, que sem necessariamente ser uma questão simplesmente política, mas trazer Cabral e perguntando por que um homem sem formação filosófica, que tinha a necessidade de fazer avançar a história de um povo, eles obriga a filha a escolher estas duas maneiras. Não? Se nós pensarmos nisso, acho que daríamos a filosofia nos PALOP uma consistência maior, um peso maior daquilo que estamos a fazer até hoje. E é isso, e eu digo isso com. Não nego nada daquilo que foi feito até hoje, mas digo, depois de 50 anos para nós, 60 anos em geral,
nós continuamos a remandar as nossas emoções pela incapacidade de tentar pensar com as nossas cabeças e com pés no chão, quer dizer, a partir da cultura da vida do povo, né? E continuar a imitar, porque não, porque segundo a filosofia, essa vírgula, se você põe aqui, já não é. Quer dizer, ouvir esse tipo de documento, não sei, me cria algo que não, porque não, já os historiadores já mostraram o que tínhamos que saber sobre o pensamento africano. E nós não nos damos conta que, continuando desse jeito, não, é por isso que eu digo que a ruptura epistemológica, do qual fala Cheikh Anta Diop, Cabral, etc., e depois também o Severino, não precisa mais de ser proclamada, precisa ser atuada. E a única maneira de atuar isso quer dizer levar a sério as mais profundas aspirações dos africanos africanos e a diáspora, em todos estes tempos de luta que lutaram para mostrar que somos seres humanos como qualquer outro, capaz de ser protagonista de si e também protagonista. E isso só pode ser, eu acho que no essencial, é suficiente fazer um ato de rigor de pensamento e de lucidez. Para mim, isso é o essencial. Tendo sempre no coração as aspirações dos nossos povos e países. É isso que eu vejo difícil. E hoje estamos confrontados com problemas enormes e temos uma ausência total. A nossa política africana é um teatro desolador que mostra isso. Eleições aqui, então você organiza eleições em que 40 anos só ganha a mesma pessoa, etc, etc. Quer dizer, isso é mimetismo ajeitando as coisas. Mas será que, se nós formos a pensar, como eu dizia, mas onde é que Platão viu esta experiência? Ele não estava na Grécia naquele momento, quando escreveu República. Voltou com certos tipos de experiências. De onde trouxe isso? Essa é a questão que eu... Então, significa que nós nos organizamos politicamente. Não é que tivemos que esperar até os anos 90 para que agora vocês africanos agora vão saber que têm que se organizar politicamente e na democracia. Marcos, só aceitar isso é falta de respeito para você. Só aceitar isso é falta de respeito para você. Ou então pensar que os africanos nunca souberam que é preciso distinguir os poderes. Só aceitar isso significa que você está a desprezar os teus pais. Vai lá naquilo que nós chamamos as nossas tabancas. As coisas são bem definidas. Se você vai ter com alguém, ele vai dizer, não, há fulano de tal que faz isso que é responsável. Cada um sabe o que tem que fazer. Mas nós desprezamos isso. Então agora a moda na Guiné, todos falam dessa Constituição lá, porque segundo a Constituição, vírgula, não sei o quê. Quer dizer, você fica ouvindo aquela discussão. Onde é que estamos? E Cabral, simplesmente, com o povo, falava de princípios. No fundo, o que é a Constituição? Quer dizer, princípios basilares de como cada um de nós tem que se comportar na ação e nas palavras, enfim, para poder contribuir no país. É só isso. Diz princípio do partido. Epistemologicamente, não sei se estou a dar-te na conta daquilo que eu quero fazer perceber. Você fala de princípios basilares. O povo percebia. Mas você vai começar, porque a Constituição, não sei o quê, etc, etc. Quer dizer, nos enchemos de palavras bonitas do mundo do outro que não tem nada, mas absolutamente nada a ver com. Ou então você passa 11 anos de luta que todo mundo reconheceu como princípios basilares e depois vai para a terra do ex-colonizador a pedir um constitucionalista que escreva a Constituição para o teu país. Mas isso é brincadeira. O Murudi, acho que ele acerta bem nesse ponto, porque ele fala que a Constituição é aquele que nos constitui. E se você se constitui a partir de algo de fora, você está se destruindo, né? Então, para constituir uma Constituição africana, que não existe,
Você É precisa isso. fazer todo esse processo que o Cabral chamava a atenção, né? É tudo isso. Quer dizer, já a primeira coisa que fizemos é abandonar o espaço onde tudo começou, a luta. Fomos para Bissau. Quem estava em Bissau? Eram os colonizadores. Gente, como dizia a música A Pilha de Zé Carlos, com mulherada que sabe como entrar e sair. Não? Mas nós não entendemos que não se tratava simplesmente de abandonar um espaço, mas era uma filosofia de vida que orientou todo o processo da luta de libertação. E é por isso que Cabral queria que Medina de Boé fosse a capital. Nem houve coisa de dizer vamos tentar por algum tempo até quando o povo assimilar, porque ali é o centro onde o povo lutou, com a sua mentalidade, com a forma de ser dele, etc, etc. E é nisso que conseguiu vencer os portugueses, o colonialista português. Por quê? Porque não quis fazer como eles, quis ser a si mesmo. Então, a partir do momento que se chega à independência, significa que muita gente que estava já naquele lugar estava lá, mas com o olhar de amanhã substituir o colono em Bissau. Entendeu? Então, substituir o colono significa já, a partir daquele momento, você põe a mentalidade do colono, que significa a sua escola, para usar uma expressão de Cheikh Hamidou Khan. Então você tem que viver segundo aquela escola. Por quê? Não quer mais que Medina de Boé se torne capital. Por quê? Porque se você está em Medina de Boé, vai ter que mudar a escola e é a escola do povo que lutou. Lá não. Se você está em Medina de Boé, você não vai pedir que um constitucionalista escreva simplesmente algumas páginas para dizer isso é o que se faz. Mas isso, a Inglaterra não tem Constituição escrita. Porque na sua vida, não, as coisas foram organizadas de forma... E eles, a ideia da Constituição lhes veio observando o quê? Os eritreus. Então, está a ver. Por isso te digo, chamo a Constituição porque isso constitui, digamos assim, o lugar de tanta guerra hoje por toda parte no continente. E nós estamos a fazer guerra não por aquilo que é nosso, mas aquilo que são a maneira como queremos copiar a vida dos outros. E, sobretudo, copiamos mal, porque nunca copiamos coisas boas. Então, acho que Cabral hoje está realmente muito mais vivo do que morto, realmente. É por isso que Birago Diop tem razão de dizer que, afinal, os nossos mortos nunca partiram. Simplesmente deixam de estar conosco para estar de agora em diante em cada um de nós. Quer dizer, em Marcos, que leu alguma coisa de Cabral, em mim e tantos outros, que temos que continuar isso, não? Essa batalha. E mais do que nunca hoje, porque o mundo entende que precisa da maneira de pensar e de agir daquele homem. É o legado que ele deixou. Eu queria dar uma indicação também de leitura para fazer uma ponte aqui com Paulo Freire, que Paulo Freire dizia sempre que o exemplo de intelectual orgânico para ele era o Cabral, e ele prometeu muito tempo fazer um documentário, fazer algo sobre o Cabral, e nunca fez, mas fez um artigo longo num livro chamado Pedagogia da Tolerância. Nesse livro você tem um texto longo dele sobre o Cabral, só que eu diria que ele não fez porque o Cabral era um exemplo muito sublime para ele, sabe? Ele não podia fechar a relação dele com o Cabral. Mesmo lá, o que está na Pedagogia da Tolerância são palestras, uma transcrição de uma palestra e muito inconcluso, muito inarticulado. De certa forma, eu diria que quando você pensa essa questão da epistemologia do Cabral, você vai articular algo que o Paulo Freire também intuía, que é essa necessidade de conexão. Eu acho que tem um ponto em comum para o pessoal pesquisar. É uma boa ideia, precisamente uma boa ideia. E a gente precisa hoje, não, de pôr juntos essas pessoas, não? O legado deles que nos deram. Paulo Freire foi e foi até posto de lado quase em toda a América Latina durante muito tempo, porque ele não queria copiar os outros. Ele queria coisas a partir da vida do povo simples.
não? E o primeiro a não percebê-lo foi o Brasil. Não, o famoso Nemo Profeta em Pátria. Mas olha, e vai pensar que hoje todo mundo se celebra o centenário de Cabral. O único lugar em que é mais problemático para celebrar continua a ser Guiné-Bissau, um pouquinho Cabo Verde, mas Cabo Verde já faz um pouco alguma coisa, pelo menos as pessoas têm liberdade de fazer o que querem, etc. Não se pode. Enfim, isso significa que ele obriga a pensar. Assim como Che Cantadeop, assim como Paulo Freire. Para mim, o primeiro grande epistemólogo da ruptura epistemológica foi Paulo Freire. Não? Através de quê? De mecanismos de alfabetização. Que ele não queria ensinar a gente a ser português ou de segunda, terceira, quarta classe. Não. Ele queria que a pessoa aprendesse a partir daquilo que já tem. Mas você vai ver, vai elogiar Sócrates, etc., que nem sabe se viveu, efetivamente, ou se são arqueologia de Platão, etc. Mas Paulo Freire, que você viu, não, você contesta, porque não era Sócrates, não sei o quê. Mas o que ele fazia é igual àquilo que fazia o Sócrates, com as pessoas simples, não? Com pés voltados no chão, e como forma daquilo que o Brasil, na sua diversidade, em termos epistemológicos, tinha a dar ao mundo inteiro. Mas tal como acontece sempre, não? É preciso que depois a pessoa mora e depois para a gente começar a aplaudir, ele foi, etc. Já não está à vista. Sobretudo nós africanos somos grandes nesse aspecto. Primeiro te matam, depois vão dizer que foste grande, etc, etc. Infelizmente. Isso é mais. Isso talvez seja alguma coisa que a gente pode chamar de universal. É mais fácil lidar com os mortos. Mas foi um bom ponto que disseste. Esta correlação, não tinha pensado até, mas sim, eu acho que vale a pena para ampliar muito mais. Eu acho que é um ponto interessante, porque a gente está de derrota em derrota, de certa forma. E o projeto do Freire foi uma derrota em Guiné-Bissau. Ele tentou ir lá e foi derrotado. Mas na derrota a gente aprende mais, né? E ele, de certa forma, ele corrige parte do projeto do Cabral, porque o Cabral tinha um problema em relação à língua. O Cabral queria que o pessoal abandonasse o crioulo e fosse para a língua portuguesa e tal. Então, ele tem um diálogo crítico e caminha junto. Só que ele percebe que ele pensava que a educação não era suficiente para pensar o que era educação em Guiné-Bissau naquele momento, porque o próprio processo de reconstrução do país era educativo. Então, o Cabral estava na frente dele, e eu acho que isso a gente pensar isso no Brasil é uma ponte para a gente pensar também uma solidariedade, uma ponte pan-africanista, já que você fez uma ponte aí na Itália. Sim. Mas acho que isso o que estás a dizer é extremamente interessante, no sentido que Cabral, eu acho que em questões da língua, ele estava bem convencido que existe um problema. Mas, para ele como líder, ele precisava mostrar ao mundo que nós, como ele depois disse, é preciso, digamos assim, coexistir. Quer dizer que o processo da luta de libertação não era para afastarmos dos outros, é para coexistirmos. Só que, antes de coexistir, é preciso existir. Não? Existir como reconhecimento da própria independência, não? Pensamento e ação, etc, etc. Então, eu acho que neste aspecto jogou muito a praticidade. Quer dizer, para ele, o mundo e a África estava já incluído dentro desta plataforma linguística. África francófona, África anglófona, África, etc. Então, se ele insistir muito na questão do crioulo, que por bem, olha a coisa, o crioulo era a língua da luta de libertação, não? Mas o português como inserimento na comunidade das nações, não? De momento, naquele momento.
Então, eu vejo, de um lado, o intelectual, etc., a pessoa que sabe que isso é um problema, mas não quer ter... Ele diz assim, bom, vamos falando o crioulo, que torna a língua nacional, e de facto nós temos ainda hoje isso. O português é aquilo que nos dá a autorização de ainda estar no barco da comunidade internacional. Porque, quer queiramos ou não, essa comunidade internacional está organizada assim. Eu acho que é a partir dali que é preciso perceber a questão da língua. E neste aspecto, Paulo Freire ajuda, e de facto Cabral não se opõe. Simplesmente não diz nada, porque eu acho que ali ele tinha uma exigência de líder que quer mostrar ao mundo que nós queremos estar nesta nave. Ora, somos nós hoje, assim como havia também linguistas que na altura dialogavam cabo-verdianas, sobretudo, com Cabral sobre esse aspecto, e não concordavam, não? Etc. Mas eu acho que o problema dele era outro. Mas, esse debate continua. Esse debate continua. Esse debate continua e vamos aproveitar daquilo que diz o Paulo Freire para avançarmos, porque já estamos nessa nave. Só que nós vimos que essa nave não quer mudar. Não? Então, agora, como essa nave não quer mudar, nós temos direito também de repensar os paradigmas desta nave, onde todos estão autênticos, os únicos que continuam a ser marginais e históricos continuamos a ser nós. E não pode ser assim. Os chineses. Hoje, quanta gente tenta falar chinês, tenta aprender o chinês. Mas quando também estavam à procura de ajuda, tiveram que pregar um pouquinho em inglês, isso e aquilo. Mas logo que puderam, reforçaram aquilo que é seu. É isso que nos falta. Então, acho que nós podemos fazer isso hoje, aproveitando das indicações, de facto, que Paulo Freire deixa. Porque é uma verdade. Quer dizer, mas para chegar a isso, temos que chegar à perspectiva que a língua, Marcos, não é um instrumento de comunicação tout court. Antes disso, é ciência. Tanto é verdade que nós estamos aqui a falar, é trocar ideias, quer dizer, coisas pensadas, sabidas, etc, etc. Mas naquela altura, a gente discutia a língua simplesmente como um instrumento de comunicação. Para falar, não era isso. Bom, mas eram outros tempos, outros problemas, não podia ele resolver todos os problemas, etc. Mas manteve essa porta aberta. Ficamos com o crioulo e ficamos com o português. A verdade, porém, é dizer, bom, 50 anos depois das independências, quanta gente fala português na Guiné? E eu digo, Marcos, nessa coisa, eu não tenho nada contra a lusofonia. Digo simplesmente, de momento, eu sou lusofalante, não sou lusófono. Porque a lusofonia é uma outra cultura que tem que ser construída, se quisermos. E se acharmos que os tempos que estamos a viver necessita disso, dentro daquela plataforma de um cosmopolitismo superado de Kant, mas que seja um cosmopolitismo a partir de baixo, quer dizer, do povo. Entenderam? Então, nesse aspecto, desde o momento em que também o português, ou aquele da Ásia, etc., que faz parte dessa comunidade, seja capaz também de partilhar a língua do outro. Eu acho que é um processo... Essa questão é muito grande, porque eu acho que eu já falo brasileiro. Entenda que hoje é um problema para os portugueses o acesso das crianças portuguesas à língua falada no Brasil e expressões brasileiras, e há uma espécie de contracolonização, vou colocar muitas aspas aí, e o pessoal detesta quando você começa a falar tio e não tio. Sim. Inclusive, há uma espécie de poder, né? Tipo, em Guiné-Bissau, meus alunos de Guiné-Bissau tentavam não repetir o português brasileiro, porque o português de Portugal tinha prestígio ainda. Né?
Mas eu fico pensando assim, o futuro da língua portuguesa está na África. A maior parte Isso, da população daqui a um tempo vai falar português na África. Então, sim. talvez essa língua não seja mais... Português como tal. Sim, É, sim. talvez a gente Sim, possa, de alguma forma, já que as coisas estão sempre mudando, a gente tem processo de mutação, sim. através da literatura que está sendo produzida, das canções, a gente tem uma transformação e a coisa vira algo um pouco diferente, né? Sim. Porque... Sim, eu acho que simplesmente o que temos que pensar é que a língua, se é ciência, tem que ser a língua do povo, que lhe dá a maneira de pensar de si, de ver o mundo, de se posicionar e de ser ele mesmo o principal protagonista do seu destino histórico. E é nisso que não podemos, porque até agora significa, com essa mentalidade de alfabetizados e não alfabetizados, significa que só 10% podem ser agentes do desenvolvimento, isso, ou no meu país. Isso não pode ser. Isso não pode, quer dizer, o resto de 90% o que é que fica? Fica pedindo esmola, porque fala crioulo, não fala a língua acertada. É disso que temos que discutir seriamente. Perante isso, precisamos de uma ação de pensamento e de lucidez sério, sem nos fecharmos em nós mesmos. Chegamos ao Punzico. Ok.